Caros alunos dos sextos anos, espero que vocês estejam bem. Hoje a videoaula começa na página 37 até a página 46. Texto 2, causo. Preencha os espaços com as palavras do quadro, para completar o sentido do texto. Acordou, resolveu, parou, encontrou, levava, pediu, perguntou. Explorando o texto, compare o causo sobre seu ico, que é o texto 1, com o defunto vivo e identifique qual deles apresenta o falar caipira e qual apresenta uma linguagem mais próxima da norma urbana de prestígio. Número 2. Compare agora a estrutura dos dois textos. Assinale só os aspectos que são comuns a ambos os textos. Número 3. De que maneira cada um dos textos provoca humor? Reflexão sobre o uso da língua. Verbo 3, conjugações. Número 1. Nos causos que você leu, são usados alguns recursos para situar no tempo os fatos ou para informar sobre ações das personagens ou, ainda, para dar continuidade ao fato narrado. Enfim, para ajudar a construir a história. Copie do texto 2 as palavras ou expressões que indicam os elementos solicitados. Letra A. As personagens da história. Letra B. O tempo em que os fatos ocorrem. Letra C. Os diferentes lugares onde os fatos ocorreram. Letra D. Ações feitas pelas personagens. Copie algumas delas. Número 2. Releia o texto O Defunto Vivo. Da lista de verbos a seguir, copie aqueles que não expressam ideia de tempo, ou seja, aqueles que não localizam os fatos no tempo. Letra A. Agora verifique se as palavras que você copiou podem ser localizadas no dicionário. Letra B. As palavras que não foram copiadas podem ser localizadas no dicionário da maneira como estão escritas? Como você as encontra no dicionário? Importante saber, quando o verbo não se refere a nenhuma pessoa ou tempo verbal, dizemos que ele está no infinitivo. Em português, todos os verbos pertencem a 3 conjugações e, para identificar a que conjugação um verbo pertence, é preciso colocá-lo no infinitivo e examinar sua terminação. A primeira terminação são os verbos terminados em ar, como abrigar, levar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, responder, correr. Verbos terminados em ir, da terceira conjugação, pedir, dirigir. Mãos à obra. Número 1. Escreva no infinitivo os verbos em destaque no trecho a seguir e indique a conjugação a que pertencem. Então, vocês vão colocar o verbo encontrou, pedindo, recolheu, estava e deu com a terminação em R. Número 2. Existe um verbo da segunda conjugação que aparece no texto O Defunto Vivo, que expressa um fenômeno da natureza. Qual é ele? Número 3. Observe atentamente o cartoon a seguir e responda. Letra A. Assinale o único verbo no modo infinitivo que a ação de limpar denota no contexto da imagem. Letra B. Escreva, usando o modo infinitivo, as ações realizadas pelas personagens. Letra C. Escreva uma frase transformando o substantivo preservação em verbo, considerando a ideia principal da charge. Número 4. As formas verbais a seguir estão conjugadas no presente, passado ou futuro. Passe-as para o infinitivo.
ar, ir, ir. Escrevendo e aprendendo. Acentuação dos monossílabos. Assinale o tipo de texto que está reproduzido na imagem anterior. É um cartaz, um poema, uma partitura ou uma estampa? Número 2. É possível combinar o som das notas musicais com as notas que representam o ritmo. Dessa combinação surgem as melodias. Escreva o nome das 7 notas musicais. Letra A. O nome de cada nota musical é formado por quantas sílabas? Importante saber. As palavras escritas por você e que dão nome às notas musicais são formadas por apenas uma sílaba. O vocábulo que apresenta apenas uma sílaba é chamado de monossílabo. Letra B. As letras que nomeiam as notas musicais são monossílabos tônicos, aqueles pronunciados com intensidade sonora. Que vogais podemos encontrar ao final dos monossílabos tônicos acentuados? Importante saber, acentuam seus monossílabos tônicos terminados em A, seguido ou não de S. Exemplo, já, pá. Terminados em E, seguidos ou não de S. Exemplos, lê, mês. Terminados em O, seguidos ou não de S. Só, nós. Lembre-se de que eles podem aparecer seguidos de pronomes pessoais oblíquos e separado deles por hífen. Veja, desejo vê-la mais vezes. A carta chegou, mas resolvi guardá-la para lê-la mais tarde. Número 3. Com base na regra de acentuação estudada, escreva por extenso 2 numerais, um que corresponda a um monossílabo que leva acento e outro a um monossílabo que não leva acento. Número 4. Passe as frases a seguir para o plural. Letra A. O nó ficou muito apertado. Letra B. Eu fui à sala do 6º ano B. Letra C. Circule nas respostas das questões anteriores os monossílabos e explique por que eles foram acentuados. Letra D. O que há de diferente entre esses monossílabos? Número 5. Passe a frase a seguir para o singular. Os esquilos encontraram as nozes depois de muito procurarem. Circule na resposta ao monossílabo e responda. Você o acentuou? Por quê? Número 6. Dos monossílabos em destaque, acentue apenas os que forem tônicos. Número 7. Acentue as palavras das frases quando for necessário. Justifique a sua resposta recorrendo à regra estudada. Letra A. Quem diz que crê no futuro deve ajudar a construí-lo. Letra B. Não vê que ainda não chegou a tua vez? Letra C. Elas foram más profissionais e, por isso, foram demitidas. Letra D. É preciso tirar o pó dos móveis e guardar as pás do lixo. Número 8. Descubra no diagrama 5 monossílabos acentuados e 5 que não são acentuados. Hora da leitura. Texto 3 também é um causo. Depois de ler o texto Aquele Animal Estranho, vamos responder as perguntas. Número 1. O que mais chamou a sua atenção na história? Número 2. No 4º parágrafo, o Piazinho encontra a coisa. Fica muito assustado e ruma para a cidade. Letra A. Faça 2 listas. Em uma delas, relacione as ações da coisa e, em outra, as ações dos moradores da cidade quando
a coisa lá chegou. Letra B. Dê 2 exemplos de comparações feitas pelo narrador para descrever a coisa. Letra C. A quem pertence a expressão Minha Nossa Senhora? Mãos à obra. Como você transmitiria as mesmas ideias abaixo, utilizando expressões típicas de sua região? Letra A. Eles o mataram a pau. Letra B. Ia um piazinho, estrada fora no seu petiço. Letra C. Ala puxa! Exclamou então um guasca. Entre espantado e penalizado, o animal deu cria. Alunos, façam essas atividades e vão me enviando. Terminamos aqui a apostila 3 e logo começaremos a apostila 4 do 4º bimestre de 2021.